Pronto, então veja, primeiramente bom dia, né, iniciamos agora nossa gravação e nossa transmissão ao vivo, tá? Primeiros avisos, lógico, sempre antes de começar a aula a gente vai para os avisos. O que que acontece? Hoje está sendo, logicamente, o nosso primeiro teste com a gravação da aula ao vivo, tá? E aí, consequentemente, que podem aparecer alguns percalços durante o processo, mas não se preocupa, que aí a gente resolve, não tem problema, tá? Toda transmissão ao vivo é aquela história, né? É bola rolando no ato, então é complicado, beleza? O que é que a gente vai fazer? Veja só, eu vou pegar aqui e vou transmitir ao mesmo tempo o ODA com a aula, tá? Então, nesse caso, o ODA ele não foi antes para vocês, e aí, consequentemente, eu quis fazer isso para que a gente pudesse fazer esse jogo de bola aí, ou seja, ler o ODA e vai, no caso, conduzindo a aula para a gente entender a importância. Porque, assim, muita gente já respondeu, mas tem gente que está faltando, né? Eu tenho aí aproximadamente 40% das pessoas faltando o ODA, tá? Então, é importante que você preencha esse ODA, ok? Tranquilo? E aí, consequentemente, as pessoas que estão preenchendo todos os ODAs vão começar a receber esse relatório, tá? No e-mail. Então, sempre ficar ligado para que o e-mail ele seja ativado. Então, tira do spam, clica ele com uma estrelinha, marca ele como prioridade, porque essa comunicação no e-mail ela vai ser muito importante, tá? Então se liga nisso daí, porque no caso a gente vai ter uma comunicação intensa no e-mail, beleza? Fora no grupo de WhatsApp, que aí a gente vai, eu tiro a dúvida, etc, tá? Então o que é que eu fiz? Eu já coloquei aqui os 3 ODAs, apesar da aula ser curtinha hoje, né? Nós temos 1 hora de aula aproximadamente, então, em geral, a gente vai 1 hora e 10 por causa dessa introdução, ou até mesmo 50 minutos quando não tem introdução, tá? São esses avisos. E aí, então, a gente segue conduzindo a aula, beleza? O que é que acontece? Veja só, o que é que o aluno deve fazer nas aulas? Aula ao vivo. Ou ele vai preencher o ODA antes ou durante a aula comigo ou logo após a aula. Então vamos lá, presta atenção. Aula ao vivo. A aula ao vivo ela começa na segunda-feira. É o primeiro horário da segunda-feira. Então muita gente não vai ter tempo de preencher o ODA. Não tem problema. Ou preenche comigo durante a aula, ou, no caso, preenche após a aula. Não há problema quanto a isso, ok? Ah, mas aí eu vou lembrar, mas aí eu vou. Não tem problema, é conhecimento, beleza? O da quarta-feira, ele vai, obviamente, ser colocado hoje. Então aí você já pode preencher o ODA da quarta-feira, né? Então, perdão, hoje não, antes da aula gravada. Então você vai para o ODA, vê a aula. Só que aqui não tem como fazer, porque a nossa aula é de 8 horas da manhã. Então só se eu botar o ODA às 6 horas da manhã e você, no caso, vier para a aula. Não faz muito sentido. Então, aula gravada, quarta-feira, você vai preencher o ODA, depois assistir a aula gravada. Segunda-feira, ou você vai preencher o ODA durante a aula comigo, quando o ODA for menor, ou logo após a aula, tá? Então, algumas pessoas estão em dúvida como fazer o exercício. Acabou a aula, você vai direto fazer o exercício, tá? De fixação. E aí você vai preencher o relatório com o tipo de erro, você vai ver o que errou, você vai consultar material, vai consultar a aula, e aí depois de 24 horas, aí você vai iniciar os testes, tá? Então, perdão, depois de 48 horas, você vai iniciar os testes. Então, é importante que você faça isso. Para, eu quero assistir a aula, mas não quero resolver logo o exercício de fixação. Eu posso esperar para resolver depois? Pode, até 24 horas. Então, nossa aula não é agora de 8 às 9. Então, você tem até amanhã de manhã para resolver a fixação.
Feito a fixação, resolveu, foi lá, preencheu o relatório, né? Então, o erro 1, erro 2, erro 3, 4, qual foi o motivo do erro? Aí você vai revisar o conteúdo em cima do erro. Acabou? Sim. Aí você vai esperar 48 horas para poder fazer o teste. Beleza? Então é assim que vai funcionar o nosso método. Depois a gente vai implementando outras coisas que já estão prontas, mas tem muita gente que ainda está se adaptando, que está perdido. Quem é ex-aluno, show de bola. Mas quem está chegando agora fica perdido, tá? Então o cara fica, caramba, peraí, 24, 48, como é que é essa história? Então vamos devagar que a gente consegue alinhar todo mundo e aí a gente segue junto, tá? Tem gente que está resolvendo tudo, não é para resolver tudo, beleza? Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou iniciar os nossos orders, tá? Eu vou mostrar a você e vou para o quadro para a gente, no caso, começar o assunto. Então eu vou sair um pouco da frente aqui da tela e a gente vai agora falar um pouco sobre esses orders. Olha só, os orders. Então tá aqui. Então esses orders, deixa eu abrir ele aqui. Pronto, vamos lá. Então, ó, esses orders, o que é que acontece? Nós temos aqui o primeiro deles, ó, transporte em bloco, tá? Isso não é algo muito forte aí no Enem, né? A gente tem uma turma que tem mais de 90% voltada para Enem, tá? Todo. O físico e o online. Então, assim, tem uma grande parcela hoje que está voltada para o Enem. O transporte em bloco não é muito a vibe do Enem, mas ele já colocou, já fez alguns durante algumas questões. Então, é importante, sim, você saber dele, tá? O que é que acontece? Vamos lá. Quando você vai para essa história do ODA, ele diz aqui, ó, algumas substâncias podem entrar ou sair das células eucarióticas por meio de bolsas membranosas. Esse transporte se chama transporte em bloco. Você entende que ele é diferente de transporte passivo e ativo? Então esse é o foco do ODA 1. Veja que ele vai ter aqui, ó, o 1.1, tá? Então tem 1.1. As células eucarióticas podem apresentar dois tipos de movimento. Então aqui, ó, esse ODA 1, então, fazendo a aqui. ODA 1.2, todo transporte considerado em bloco ocorre com gasto de energia ATP e precisa do citoesqueleto para poderem gerar movimentação interna na célula. Isso é algo totalmente diferente do transporte ativo, você consegue compreender. Então veja, nesse caso o ODA 1, ele vai versar sobre o quê? Então, versar sobre, bonito, né? Ele vai falar sobre o que pra gente? Vamos lá, ó. Transporte ativo, transporte passivo, diferente do que seria endocitose e exocitose. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: é o transporte em bloco ou de substâncias muito grandes, né? Então, eu vou falar aqui, depois a gente vai e escreve. Então, veja só, o ODA 1, ele tem a intenção de mostrar ao aluno que o transporte em bloco não é um transporte através da membrana, tá? Transporte através da membrana é uma coisa, transporte em bloco é outra, completamente diferente. Então, quando a gente vai nesse processo entender o que é o transporte em bloco, jamais, jamais diga que ele é passivo ou ativo, ok? Então, o transporte em bloco, ele pode ser dividido em uma endocitose ou uma exocitose. Então, cuidado, ó, transporte em bloco nem é ativo, nem é passivo. Ele é um transporte em bloco, é totalmente diferente. Não é através da membrana. Transporte passivo e ativo ocorre atravessando a membrana da célula. Então, ó, isso aqui pode ser passivo ou ativo, né? Quando a gente vai para transporte em bloco, sendo endocitose ou exocitose, esquece, não classifica ele como passivo e ou ativo, tá? Tira isso da cabeça. Então aqui, ó, pá, tirei. Por quê? Transporte em bloco. Então, como se classifica o transporte em bloco, Bara? Endo ou exocitose. Acabou. Então, nesse caso, eu posso dizer que é uma endo ou uma exocitose.
Aí vai dizer o seguinte, ele aqui, ó, deixa eu pegar o apagador, olha só, ele aqui não é ativo. Então não existe classificar aí como ativo e passivo, mas ocorre gasto de ATP. Por que tem gasto de ATP? Porque tem gasto de energia. A célula, o que é que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai pegar aquela substância e vai vesicular ela, colocar em bolsa membranosa. Então a célula vai precisar se movimentar o citoplasma e o citoesqueleto, vai precisar movimentar toda a parte, no caso de organela. Tudo isso manda energia. Veja só, eu faço isso aqui, contraio o músculo, eu aqui estou gastando energia. Mas não é transporte ativo. Logo, nem tudo que gasta energia vai ser classificado como transporte passivo ativo. O que complica nesse caso é que se trata de um transporte. Aí a pessoa faz. Como é um transporte que tem gasto de ATP, é ativo. Tá? Por quê? Ele é em bloco. E em bloco significa, no caso, partículas grandes ou partículas pequenas, ou etc. E aí não é através da membrana. Ok? Então, nesse caso, endo significa para dentro dela e exo para fora dela. Então, é importante você perceber dentro dos objetivos para você não fugir. Atenção, presta atenção agora. Processo de endocitose, que é o ODA2. Dessa vez eu peguei o ODA, destrinchei ele bem bonito para ficar realmente bem separado. É verdade que leva um para você ODA? É verdade que nesse caso você vai ter realmente um probleminha maior em relação. Mas no final você vai ver que ter todos esses relatórios é extremamente foda. De outra palavra, tá? Porque você vai ter todos os relatórios de tudo que você fez até agora. Então é muito massa. Mas, Bárbara, eu vou receber os relatórios caso você tenha feito da semana toda, vai, tá? Lembra que os ODAs estão comentados em áudio por mim. Você vai ter uma nova pastinha lá na plataforma do. Você pode entrar em ODAs, você vai ter isso daí. Quem for já no grupo de Tira Dúvida, mandei para o grupo. Tá? Já está lá faz uma semana. Para quem não ficou ainda, eu vou abrir esse novo caderno ODAs, onde você tem os comentários, você tem os ODAs para você. Então, quem preenche todos os ODAs da semana vai ganhando aí seu relatório de volta com o número de acertos. Acertos não, comentários dentro daquele ODA. Bom? Então, para a gente começar, transporte em bloco não é transporte passivo. Bloco, ou endo para dentro da célula, ou exocitose. Outra coisa que vale ressaltar nesse ODA é o quê? Vesícula, tá? Vesícula. Então, vamos ver de novo os ODAs para a gente passar desse ODA para o 2. Vamos lá. Olha só. Eu boto aqui, ó, novo ODA, para acontecer. Ele diz, ó, algumas substâncias carióticas por meio de bolsas, vesículas, forte em bloco. A diferença dele é passivo. As células eucarióticas podem apresentar dois tipos, esperando transporte de citostose e exocitose. Eu peço para você, no caso, ó, pensar em uma definição básica, cada uma. Falou, indo para fora é para dentro. Todos os transportes considerados ocorrem com gasto de energia para poderem são totalmente portativos. E fora. Beleza? Então, nesse caso, aqui, ó, só fica faltando a parte de que eu não vou comentar agora, eu vou processo endocitose, tá? E aí você vai entender agora dentro do roda 2, endocitose. Endocitose dividida em fagocitose em a gente roda 2
que é importante. Vou dar uma olhada no chat para ver se tem algum. E aí a gente segue, tá? Asbara, para. Pronto, o Duda perguntou aqui, ó. Asbara, para a contração muscular não são bombas, não seria transporte aquático. Então, nesse caso, não é para contração, Duda, para resto do processo. O áudio fica cortando às vezes. Talvez seja muito ruim, fala, porque aí a gente vê de. Para mim, ele está aparecendo aqui de boa, tá? Ele está como se tivesse tudo ok, transmissão ok, som ok. Caso dê alguma falha, vocês me comunicam, tá? Duda, então eu posso dizer que a contração muscular, a contração, ela exige ATP. Quando eu digo ela exige ATP, eu estou falando de actina de descansando. Aí você foi para o processo de restabelecer o equilíbrio para que, na verdade, a contração pudesse acontecer. Quando eu falei contração, eu estou falando de actina e miosina de fato deslocando com gasto de ATP, onde encurta o sarcômero. Não é o objetivo dessa aula, mas é só para você entender que contrair gasta energia, esquece bomba. A bomba depois ela vai restabelecer o equilíbrio do cálcio. Ela vai desequilíbrio, perdão, ela vai tirar todo o cálcio do local. Então, nesse caso, a bomba ela não serve aí para contrair. Na verdade, ela é inibitória da contração, tá? Mas isso a gente vê em histologia, beleza? Então, vamos para a endocitose. Endocitose, sendo muito, muito direto, porque nós temos, ó, endo para dentro, né? Citose, célula. Fago, partícula grande, e aqui diluída. Podem ser partículas pequenas, podem ser íons, pode ser uma série de coisas aí que vai ser importante. Para é importante definir a fagocitose e pinocitose, sim, é muito importante, no caso, definir as diferenças de fagocitose e pinocitose, tá? Então, a fagocitose, vamos definir rápido, a gente já tem todas aí, tá? Alguns objetivos. É o seguinte, fago, ele vai emitir pseudópode, então ele deforma a célula. No que ele deforma a célula tem um esqueleto nela. Então aqui, ó, a célula eucarionte está com isso. Todas as células eucarionte, procarionte não tem. O que é que ela tem? Ela tem aqui, ó, uma rede de proteínas. Essa rede de proteínas aqui, o que é que ela vai fazer? Ela vai, na verdade, fazer com que a célula possa manter uma organela no local, que ela possa mexer, que ela possa deformar. E aí, o que é que vai rolar? Nesse caso, nós vamos ter aqui, ó, uma deformação celular, tá? Então, aqui vai ter uma deformação, tá? E isso gasta, né? E ela emite pseudópodes, ó, são chamados de falsos. No caso, ela vai emitir pseudópodes, são chamados de falsos. E esses falsos pés vão englobar partículas. Então, perceba, célula procariótica, jamais é pseudópode. Tá? Por quê? Ela não tem citoesqueleto e ainda tem parede celular. Então, resultado, essa célula aqui, para realizar o processo de fagocitose, ela vai emitir pseudópode, deforma, leva dois braços ali, né? São dois pés, na verdade, falsos, e englobam aquela bactéria. Beleza? Tranquilo? Resultado, isso aqui vai fazer com que você tenha um processo como endocitose, fagocitose. Beleza? Quando essa fagocitose acontece, é só aqui, perceba, tá? Ó, deixa eu ver se tá tudo ok, tudo ok. Tô traumatizado com essa história aí do
Deixa eu ver aqui, só um teste agora, pronto. Então, quando a gente tem aqui essa partícula que vai estar aí, o que é que vai acontecer? Olha só, eu posso dizer que essa membrana vai tocar nessa, elas vão se fusionar, vão aqui, ó, formar uma bolsa. Essa bolsa aí é uma vesícula, e essa vesícula, ela vai ter a substância dela. Claro, a partir de agora vai ocorrer a digestão celular, mas não é o foco dessa aula. O foco da aula da quarta-feira, quando a gente falar de lipossomo, hoje, por aí vai. Agora, quero que você entenda só o seguinte: ali, os pseudópodes se unem e ó, abraçam aquela partícula. Braço, pum, joga ela para dentro, tá? E aí, fagocitose. Agora, já que ocorreu a fagocitose, eu vou ter o corpo da fagocitose. Então, esse cara aqui recebe o nome de fagocitose. Ah, só porque formou o corpinho. Formou o corpinho, acabou. A bolsa membranosa ou vesícula, formada a partir da fagocitose, a de fagossoma. Acabou. Características, duas, quais são? Engloba partícula grande ou até micro-organismo e emite pseudópode, tá? Agora, também está no nosso objetivo de aprendizagem. Eu não vou ficar mostrando todos eles, porque senão fica macio, você ficar lento. Eu não gosto, eu sou muito dinâmico. Então, para mim, eu fico doidinho ler para você fora de cogitação. Para que a gente generaliza o ODA, depois você toca o pau fazendo o ODA, tá certo? Então, ó, nesse caso, o que é que acontece? Outra coisa importante. Pseudópode é lançado por quais células? Pseudópode só tem a fagocitose? Não. Pseudópode tem, no caso, a função de. Então, vamos lá. Pseudópode tem a função de emissão para fagocitose e também para deslocamento da célula. Beleza? Então, nesse caso, o pseudópode pode ser para deslocamento. Quais são as células que fazem? Alguns protozoários podem ser ameba. Então, a ameba é muito eficiente. E no nosso caso, as células de defesa são muito importantes para o processo de emissão de topo de consequentemente global. Então, nesse caso, nossas células localizadas em fagocitose. Ok? Beleza? Então, foi fagocitose. Agora vamos para a pinocitose. Vamos. Agora, ó, vou apagar aqui. Tá? Ah, meu Deus, espera aí que eu vou dar um print. Vou dar um print. Ok? E aí, com a gente vai, ó, dar continuidade ao nosso roda, tá? Enquanto... E aí, consequentemente, vai para a nossa pinocitose. Tá? Ó, dose cariota, possui capacidade para são as células de defesa, tá? E agora a pinocitose. Então, vamos para a nossa pinocitose. Eu já tenho dado tempo de você tirar do print, apagar isso aqui. Ó, não vou usar muito a extensão do quadro, né? Vai ser mais falando do objetivo direto, porque não é tão problemática, tá? Em outros, a gente vai criando estratégias táticas de processo. Logicamente, a gente pode dinamizar mais. Vamos lá. A pinocitose. Pinocitose, o que é partícula? For grande não dá, tá? Mas geralmente iluminado. Então ela pega gotículas de água, uma substância que é muito comum. As células intestinais muito isso, tá? Inclusive, por exemplo, nós vamos ter no estudo
Tem células que podem fazer o processo de... E alguns fazem até uma pinostose, ó, presta atenção, pinostose ativa, ou seja, só entra depois que ela reconhece, né? É algo também muito comum na fagocitose. Nosso macrófago está lá, né? Nosso neutrófilo está lá. Ele não vai fagocitar qualquer coisa e qualquer célula. Você primeiro tocar, lembre-se do focálix, fazer o reconhecimento. Quando ele entender que aquilo ali, no caso, é um intruso, aí ele detona a fagocitose, tá? A pinocitose, tese, é mais difícil de reconhecer, de diluir, né? Mas existe uma que ele chama de pinocitose seletiva, também pode ser escolhendo qual é a substância que vai entrar, tá? Então, toca ali nela, aí ela vai e bota para dentro aquela substância só depois que ela reconhecer. No geral, não é seletiva, tá? Aí vai acontecer. Na verdade, aconteceu, por exemplo, com outra. Olha, enquanto a fagocitose emite pseudópode, bracinho, falsos, e abraça a substância, a pinocitose vai formar o pinossomo. A membrana, ó, entra. Então, o citoesqueleto vai lá na membrana, puxa ela, e aí ela entra. Quando ela entra, cria uma cavidade. E aí, consequentemente, ó, essa cavidade criada, aqui, ela faz com... Ó, isso aqui ela puxou. Ah, então isso aqui ela não emitiu, não, né? Para fora. Não, ela puxou. O Bara, ele pode sacanear com a gente, pode não, acho muito. Tem muita questão que você olha e fala assim, caramba, eu não sei se isso afundou ou se ele emitiu o pseudópode. Muitas. Aí vai depender da questão, tá? Então aí no caso, ó, aí as gotículas aqui, ó, com vem, ela funde a membrana daqui com aqui, ó. Aqui vai ficar, ó, uma bolsa membranosa, ou seja, uma vesícula. Essa vesícula é o corpo da pinocitose. Então agora é um pinossomo. Ok? E aí o que que acontece? Você consegue diferenciar um de um fagossomo? Sim, pinossomo vem da pinocitose e fagossomo vem da fagocitose. Aí você diz assim, mas peraí, isso aí é tabacudo, né? É lógico que o pinossomo vem da pinocitose e o fagossomo vem da fagocitose. Essa diferença eu já sabia. Tá bom, então eu vou dizer outra diferença. O fagossomo ele vem de pseudópodes. E no caso, o pinossomo vem no caso da invaginação, ou seja, da cavidade. Mas isso aí é a mesma coisa que vem da fagocitose, vem da pinocitose. Tá bom, então vou dizer outra diferença. No pinossomo eu tenho partículas diluídas em água. No fagossomo eu posso até ter micróbio. Claro, eu estou falando da membrana. Não, membrana ela não vai ser diferente para outra, principalmente se você olhar. Você não pega olho nu, olha a bolsa e faz, olha um fagossomo. É um qual foi a origem dele, o que é que tem dentro. Aí você... Beleza? E se eu não conseguir, como é que eu chamo? Endostose? Endossomo. Corpo endostose, ou seja, foi para dentro da célula. Então, endossomo pode ser pinossomo ou fagossomo. Depende da atividade que ela exerceu. Todo o processo de endostose tem gasto de energia. Right? No problems. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Caso não tenha, a gente já vai para a exocitose para finalizar. Roda 3, tá? Roda tá bem destrinchado, tem que fazer depois da aula, ok? Deixa eu olhar aqui agora. Olhar aqui os chats. Agora o áudio tá falhando bastante, cortou muito. Foi mesmo? Vou eu mudar aqui de alocação, receptor de áudio, pode ser que o áudio agora ele altere um pouco em termos de qualidade, tá? Caso eu precise só que vocês como é que ele vai estar agora, tá? Então, dá um áudio, dá o áudio de captação interna, tá?
Já que a chuva passou, deixa eu ver se vai melhorar se eu Agora eu tirei o áudio de captação externa e coloquei outro. Veja se melhora dessa forma ou se a captação externa ficou muito ruim, tá? Então vamos lá. Deixa eu fazer assim agora. Agora acho que ficou extremamente alto. Pronto. Então veja agora se melhorou dessa forma e a gente vai para o ODA, tá? Me dá uma resposta do áudio, porque aí eu consigo, no caso, regular ele, tá? Agora ele vai ficar com uma captação muito forte e aí barulhos externos podem interferir diretamente, como por exemplo a chuva, tá bom? Então aí você me diz como é que tá o áudio, tá joia? Eu acho que agora ele vai melhorar. Isso. Mas se começar a chover, eu vou precisar de novo dar uma abafada nele por conta da captação externa, tá bom? Show de bola. Vai ficar meio distante, mas não tem problema. Show, então se melhorou massa. Vamos para as dúvidas. Professor, repete o começo de hipnostose, por favor. Não consegui compreender. Repito, Duda. Bara, então, caramba, quanta Maria Eduarda? Tem duas, pelo menos três, né? 3 Dudas. Show de bola. Bara, então, só eucarionte pode fazer transporte em bloco. Perfeito, Duda. Só eucarionte pode fazer transporte em bloco. Beleza. E repetir o começo de pinostose. Sim, vou repetir o começo de pinostose agora, tá? Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, pinocitose, repetindo aí para você, tá? Então, a pinocitose, o que é que vai ser? Vai ser o processo de endocitose, só que ao invés dela emitir braços, ou seja, ela emitir os falsos pés, né, para abraçar a substância, não, ela entra, ela faz uma cavidade, é como se ela afundasse mesmo. Então, ela afunda e aí a substância cria a depressão e aí, consequentemente, ela toca uma membrana na outra e cria essa bolsa. Aí isso é pinostose. A substância tem que estar diluída, tá? Então a substância está diluída e aí, consequentemente, a gente tem essa questão da pinocitose, beleza? Tranquilo com a abertura do áudio aí? Foi tudo ok? Tudo de boa? Eu mudei aqui agora, né? Tô ajeitando aqui para ver. Tá vindo a chuvinha, caso interfira, você fala que aí a gente vai e organiza, tá? Não tem problema. Eu sou um cara muito relax, eu não fico naquela história de tem que estar perfeito. Não, já tem um estúdio, já tem um quadro, já está facilitando tudo. Então, tá de boa, não tem problema, ok? Beleza? Então, isso aí seria pinostose fagostose. Exocitose, eu só vou apagar aqui para a gente não ficar com esses órgãos aqui, ó. Então, a exocitose, aqui é ela. Roda 3. Vai ser um movimento, sim, aí uma das dúvidas aí perguntou, né, se esse processo de exocitose, endocitose, só eucarionte. Só eucarionte. O procarionte não faz de jeito nenhum, porque o citoesqueleto dele não mexe. Bom? Então, nesse caso, a gente tem aí a questão da pinostose, fagostose, só eucarionte. Beleza. Aí, exocitose. Exo, fora, né? Citocélula, para fora da célula. Veja, a célula pode fazer de duas formas. Ou ela vai fazer uma secreção ou uma excreção. Aqui é bem direto é assim. Secreção, substância que ela reutiliza ou vai utilizar para algum processo. Excreção é um catabólito. Então isso aí seria um catabólito, então ela não vai utilizar essa substância. Então é uma substância que ela vai jogar fora. Beleza? Como ela vai jogar essa substância fora, então o que é que vai acontecer? Ela vai ter aí, nesse caso, uma substância que ela vai estar precisando eliminar. Aí pode ser um resultado de uma digestão, pode ser um resultado de uma respiração, pode ser qualquer coisa, desde que esteja dentro de bolsa membranosa. Não esquece, todo transporte em bloco precisa de bolsa membranosa. Então não tem jeito, tá? Então vai precisar de bolsa membranosa. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que colocar na bolsa membranosa e aí, consequentemente, ela joga para fora. Existe uma organela que é responsável por colocar essas substâncias dentro de bolsa membranosa. Quando a gente está falando de secreção, essa organela é o complexo de Golgi. Tá?
Não quero que nessa aula você saiba as funções do complexo de Golgi. Fica atento. Não é que aqui agora você vai chegar e vai dizer o complexo de Golgi faz isso, isso e aquilo. Não é o objetivo. Saca o objetivo que a gente tem aqui. Quando o processo de exocitose é por secreção, quem o faz é o complexo de Golgi. Como é uma outra aula que a gente vai ver. Aí, Bara, tem aquela história da porção cis, a porção trans, isso. E aí ele pode fazer lipídio, pode fazer açúcar, massa. Você está lembrando o ODA da aula de quarta, entende? Mas é isso. O de hoje a gente não vai falar disso daí. E aí segura a peteca. Bara, eu tenho a impressão que quando a gente faz o ODA, ele fica lento para minha cabeça. Porque eu já sei o Golgi. Massa, fantástico. Mas você tem que lembrar que, como a ideia da gente é alcançar todo mundo, tem gente que não é tão fácil. Golgi, não me lembro Golgi, Bara. Puxa vida, né? como Eita, posso ajudar? Ó, meu Google falou aqui comigo, ela tá querendo me ajudar. Eu esqueci de ligar. Eu falei alguma coisa e disse, puxa vida, como posso me ajudar? Tá vendo como até o Google é solícito. Tá vendo? É impressionante. Eu falei Golgi, eu acho, ela deve ter entendido o Google, né? Então, nesse caso, tenham muito cuidado para não poluir os ODAs de vocês, né? Então, nesse caso, você vai porque o aluno vai pensando em outra coisa, vai pensando em outra, pensando, daqui a pouco está todo poluído. E ele não entende nem o que o professor falou. Por isso que é importante esse encaminhamento. A princípio, você vai ver que parece chato. Depois você vai viciar nisso. Você vai... Sabe qual é a sensação que você vai ter? Sem o ODA, você vai sentir assim, caramba, eu tô sem bengala. Cadê minha bengala? Tô sem suporte. Tá indo para onde essa aula? Eu vou falar de quê? Entende? Você vai ver que você vai ficar, aí nesse caso, bem mais estruturado nesse processo, tá? E a tendência é melhorar ele ainda mais, tá? A performance dele vai melhorar. Performance é um termo muito do momento, né? Clichêzão, né? Então, isso aqui vai ser a secreção, tá? Então, a secreção ela é proveniente do complexo de Golgi. Ela pode vir do retículo, ela pode vir do próprio Golgi, pode, mas tem que passar pelo Golgi. Então, como a última organela responsável é o Golgi, eu vou dizer que a secreção, quem faz é o Golgi. Então, ele vai produzir algo que a célula precisa utilizar e manda para fora. Então, aqui, se eu tenho agora uma célula, e eu tenho aqui o Golgi, isso aqui é uma representação do Golgi, tá? Representação do Golgi. Ele vai mandar agora, essa vesícula para fora, tá? Por isso que eu estou dizendo a você o seguinte, essa vesícula agora é conhecida como vesícula de secreção. Então não tem como você ver uma célula assim, aí ele bota uma vesícula, bota uma substância dentro e diz, diz aí para mim, isso é um fagossomo, é um pinossomo, é uma vesícula de secreção, é uma vesícula... Eu digo, não sei. Eu preciso saber aqui a origem dela, o que é que tem dentro, para onde ela vai, qual é o objetivo, se ela entrou, se ela saiu, tá? Não tem como você definir dessa forma, nem tenta, tá? Senão você vai enlouquecer aí e isso não é uma boa questão. Lógico, ela não tá, é porque eu não sei, né? Não, é porque enrolou você. É uma coisa dizer, qual é o que a gente tem no meio de transporte de duas rodas? Pode ser bicicleta, pode ser moto, pode ser mobilete, pode ser patinete, pode ser uma bocada de coisa, né? Então não é que você não sabe, é que a pergunta foi estúpida. E aí, resultado. Isso é secreção. Então, secreção é o movimento para fora de substâncias, desde que dentro de bolsas membranosas. Aí você tem uma secreção. Como tem bolsa membranosa, quem vai originar? Golgi. Então, Golgi, ou complexo de Golgi, é quem vai fazer esse processo de eliminação. Beleza? Excreção. Excreção é quando a célula vai eliminar substâncias que não lhe cabem mais, ou seja, não é nem cabe de volume, de tamanho. É porque é tóxica, é ruim, é um catabólito, é uma excreção. Então, são substâncias que não são mais utilizadas pela célula. Resultado, ela vai eliminar isso daí na forma de catabólito. E aí, logicamente, que ela vai precisar botar dentro de membranas, tá? Ou seja, dentro de bolsas membranosas. Bara, eu ouvi dizer que o CO2 sai da mitocôndria e vai direto para a membrana e vai embora. É jogado fora. Beleza. Isso é uma exocitose? Não. Isso é uma excreção. Mas não é uma exocitose. Então, nem
toda excreção celular vai ser uma exocitose. Exocitose só vai ser quando ela fizer a excreção por bolsa membranosa. Ok? Então, quando ela tem lá a bolsinha dela, aqui, ó, pá, e ela vai, por exemplo, entrou um fagossomo ou um pinossomo, ela digeriu e sobrou só resíduo. Ela vai pegar esse resíduo e vai jogar fora. Vou fora esse resíduo aqui, ó. Pronto. Aqui era uma vesícula residual, tá? Essa vesícula residual, quando acontece dessa forma, pode ser chamada de plasmocitose. Aí é uma plasmocitose. Então, plasmocitose é quando a excreção ocorre por membrana, ou por bolsa membranosa, ou vesícula, chamada vesícula residual, tá? Ou vacúolo residual, e aí, consequentemente, ele vai grudar na membrana, abre e joga aquele conteúdo fora. Beleza? Deixa eu sair da frente para caso você queira copiar. Eu acho que está bagunçado. O que você vai copiar, na verdade, é o Oda, tá? Então o Oda já está todo bonitinho. Eu vou jogar ele e vou ver o chat se tem alguma dúvida. Então vamos lá. Deixa eu olhar aqui agora. Eu vou botar o Oda, tá? Então o Oda aqui. Where are you? Ah, tá. Pronto. Então aqui o Oda. Então você vê que nesse Oda, ó, ele pergunta aqui o seguinte, ó, quando a célula eucarionte deseja eliminar alguma substância, ela deve inserir essa substância dentro de bolsa, ok? As bolsas se aproximam da membrana plasmática e fundem-se a ela, logo depois expelem seu conteúdo, tá? Faltou a pergunta aqui, se você compreende ou não. Quando a substância expelida é formada na célula, em algumas organelas, ó, retículo ou Golgi, desempenham função extracelular. Bom, aí depois você preenche o Oda direitinho, e agora a gente vai para o Oda 4, que seriam as células procariontes, células eucariontes, mas antes disso, a gente vai ver se tem alguma dúvida. Bara repete essa última parte. Eita, Duda, diz aí qual é a última parte, porque senão eu fico doido, velho. Só tem Duda, velho. É tudo Duda aqui. A galera não tá ainda, né? Tem muita gente que não se ligou que a aula é ao vivo hoje. Mas não tem bronca, porque o e-mail foi enviado, acho que era às 7h30 da manhã. Mas eu deixei no módulo 4. E tem muita gente que não assistiu ainda o módulo 4, né? Então a galera tem muito isso. De ficar acomodado, tá? Por conta desse módulo 4. E aí uma coisa até importante que eu vou dizer para vocês. Olha, eu contratei uma equipe só para enviar e-mail e perguntar o que é que está acontecendo com o pessoal que não está vendo a aula. Eu tenho todos os relatórios de vocês, tá? Tudo que vocês fazem aí nas duas plataformas, eu sei. A hora que entrou, quando você viu a aula, se viu a aula. Não se sinta envergonhado. Ai, meu Deus, ele vê tudo. Não, tudo não. Eu vejo, na verdade, seu movimento dentro da plataforma. Então, nesse caso, é importante porque quando o aluno passar uma semana sem assistir a aula, aí a gente já vai perguntar o que é que houve, né? Se está precisando de alguma ajuda, se está ocorrendo um atraso, que cuidado com o atraso, o ODA não foi preenchido, então está tendo um relatório de todos os ODAs que o aluno preenche. Então eu tenho nesse caso aí todos os relatórios de vocês para poder acompanhar vocês, né? E saber obviamente o que é que está acontecendo, por que é que você não tem acompanhado de alguma forma o curso, porque às vezes dá aquela falsa impressão de como ele está gravado, né, então eu posso acessar a hora que eu quiser, mas termina que às vezes vira uma bola de neve tão grande que você fica com muita coisa, isso é complicado, tá? Então tem que ter muito cuidado nesse acúmulo, beleza? Tranquilo? Bom, então aqui eu não vi nenhuma dúvida. A Duda pediu para eu repetir, né? Repetir o quê? Nem toda excreção é exocitose. Isso, Duda, deixa eu te falar aqui, assim, que agora eu estou bem pertinho aqui do microfone, deixa eu me afastar dele. Vai começar a chover, caso interfira no som, deixa eu ver se ele está interferindo. Até agora não, mas acho que sim, né? Quando eu abro o som, ele... Mas caso ele interfira, aí a gente abafa ele, tá? Tira a sensibilidade, aí você me diz aqui, beleza? Deixa eu explicar, Duda. Nem toda excreção é exocitose, exatamente, veja. Nem toda excreção vai ser uma exocitose. Por quê? Porque se a célula pega essa excreção dentro dela e tira sem ser por vesícula, não é exocitose. Ok? Então, se ela retirar aqui, ó,
e não for por vesícula, não é exostose. Ok? Beleza? Eu vou abafar um pouco o som. Como é que tá o som? Vocês estão ouvindo muito a chuva? Não. Como é que tá? Porque tá bem pesado aqui. Me digam aí se a chuva... Se a chuva tá ruim. Como é que tá ela? Para a gente poder finalizar nossa aula. Eu vou aqui agora falar sobre procarionte versus eucarionte, tá? E aí vocês me dizem se o som tá muito alto da chuva. Beleza? Vamos pro aula 4. E aí, me digam aí se o barulho da chuva ele tá atrapalhando. Caso não esteja, eu vou dar continuidade, tá? Ah, tá. Agora não tá cortando mais, né? Então, show de bola. Então, vamos nessa. Melhor. É porque outra conexão via Wi-Fi. Então, vamos lá. Olha só. Quando a gente vai, então, para o ODA 4, a gente vai para procarionte versus eucarionte. Então, o que vai acontecer aí nessa história de procarionte versus eucarionte? Veja só. Quando eu vou para uma célula procarionte, a primeira coisa que acontece é a definição dela em relação à célula, né? E isso aqui é meio complexo porque é o seguinte. Alguns autores dizem que ela não tem núcleo. Eu acho isso muito estranho, porque não ter núcleo significa a ausência dele, é anucleada, né? Quando, na verdade, o interessante era a gente dizer que ela tem núcleo desorganizado ou sem carioteca, tá? Pronto. Então, nesse caso, ó, a procarionte, foi mal, era porque eu estava só querendo um pouco mais a sensibilidade do som. Procarionte, no caso, seria com o núcleo desorganizado. Então, aqui, ó, essa região, juntamente com esse material genético, é chamada de nucleoide. Tá? Então, a região com material genético. Aqui, ó, essa região com material é o nucleoide. Então, isso aí é chamado de nucleoide. Beleza. Aí, significa material genético sem carioteca, ou seja, sem membrana nuclear. Então, não vai separar. Dizer que não tem núcleo, eu acho bizarro. Não tem núcleo organizado, beleza. Né? Isso, inclusive, está em um dos ODAs, tá? Além desse material genético, elas podem apresentar plasmídio. Pode ser plasmídio ou plasmidel, tanto faz, tá? Quando eu estava escrevendo o ODA, a internet não deixou eu botar plasmídio, botava como se fosse erro, e aí ficou plasmidel, mas é a mesma coisa. Isso aqui é um DNA que ela usa para defesa. Então, olha só, ela usa para defesa, tá?
Então, é um material genético que tem como intuito a defesa. E aí, consequentemente, é o plasmídio. Esse aqui, que é o nucleóide, isso é o genoma dela. Então, aqui, ó, genoma. Ok? Então, esse aqui, toda bactéria tem que ter. Esse aqui a bactéria pode ter. Beleza? E aí, consequentemente, você tem mais uma estrutura nela, que é diferente, né? Que seria a parede celular. Aqui, ó, parede. Que é de peptidoglicano, tá? Essa bactéria, ela tem dois grupos que vão formar ela. Então, aqui, ó, ela tem o Archaea e o Eubactéria. Então, nós temos aqui... Recife está embaixo d'água, né? Tá sério o negócio, né? Então, nós temos o Archaea, tá? E o Eubactéria. Não é objetivo da nossa aprendizagem hoje classificar a bactéria, mas isso aqui são as bactérias especiais, termoacidófilas, etc. Aqui são as bactérias normais, gram-positivas e negativas, mas não é o objetivo definir. Só é você saber o seguinte, qual é o objetivo disso? Diferenciar um procarionte e um eucarionte. Procarionte, parede celular de peptidoglicano, o núcleo e a região onde ele está é chamada de nucleóide, não tem carioteca. Algumas podem ter plasmídio, que é um material genético de defesa, né? Então elas podem produzir substâncias em sua defesa, e não possuem organela membranosas. A única organela que ela vai ter é ribossomo, uma organela sem membrana. Então, ribossomo é a única organela que a bactéria ela vai possuir. Beleza? Tranquilo? Consequentemente, o que é que vai acontecer? A bactéria procariota ela é conhecida como uma célula simples. Tá? DNA genômico, DNA plasmidial, ribossomo, parede de peptidoglicano. Acabou. Tá? No nosso caso, nosso material genético é muito grande. Então, como ele é grande, o que é que vai acontecer? A gente precisa espiralizar ele com estonas. As bactérias não possuem estonas, tá? Então, não existe estona na bactéria. Resultado, o material genético dela não é espiralizado. Beleza? E aí, consequentemente, ela não vai possuir estona. Tá? Vou ver se tem alguma dúvida sobre o que eu falei. Vamos lá. Pronto, boa pergunta aí de Duda. A célula vegetal faz fagocitose, pinocitose, de que forma? Não faz. Então, células eucariontes que vão possuir parede celular não conseguem porque a parede ela realmente impede. Tá? Beleza? Vamos agora para as células eucariontes. Aí, ó, animal e vegetal. Meu intuito agora não é fazer um comparativo de animal com vegetal. Tá? O objetivo daí é procarionte versus eucarionte só. Então eu posso dizer o seguinte, não tem plasmídio, célula eucarionte não tem plasmídio, vai ter organela membranosa, Golgi, retículo, lisossomo, etc. E o núcleo delas, ó, é separado por carioteca. Acabou. Morreu boi, aqui, ó. E não tem plasmídio, né? Então, essa é a diferença de uma célula procarionte para eucarionte. Então, procarionte, ela tem parede celular de peptidoglicano, tá? Essa parede aqui não é de peptidoglicano, essa parede aqui, no caso, é de celulose, a gente sabe, pertencente a algas e vegetais, por exemplo. E aí, consequentemente, em alguns outros eucariontes, como, por exemplo, o fungo, né, de quitina, e o animal não tem parede. Mas o núcleo ele é isolado por carioteca, diferente da bactéria, que o núcleo não possui carioteca, tá? Organela todas e não tem plasmídio. Acabou. Esse é o comparativo de procarionte e eucarionte. Beleza? Tranquilo? E aí a gente encerra o ODA 4. É só isso mesmo, esse ODA é bem pequenininho, tá? Ó, o ODA 4. Célula procarionte e eucarionte, tá vendo? Ó, presença de carioteca,
Aí ó, é muito comum ler que não possui núcleo, né? Essa afirmação é complicada, são seres anucleados, faz mais sentido dizer que não tem núcleo envolto por carioteca. Todos os seres eucariontes possuem célula com núcleo, mesmo que o nosso corpo... Ah, tá, isso aqui foi uma pegadinha que eu coloquei para vocês, que é o seguinte, ó. Se toda célula eucarionte tem núcleo organizado por carioteca, e as hemácias da gente que são anucleadas, né? Elas, no início do processo de desenvolvimento, elas têm núcleo. Elas têm núcleo. Agora, esse núcleo ele vai realmente fazendo um processo de quê? De expulsão. Tá bom? Então, cuidado. Aí aqui, ó, o ODA 4, né, ainda. Aí o cromossomo bacteriano. É importante lembrar que a célula bacteriana é provida de parede, peptidoglicano e tal. Agora sim, célula animal e célula vegetal no nosso ODA 5, tá? Então, organelas presentes nos vegetais. E aí a questão do centríolo para a gente fechar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá pertinho do fim, né? Agora o nosso foco, ODA 5. Seriam as diferenças básicas, né? Isso é básico em citologia, né? Seriam diferenças básicas entre célula animal e célula vegetal, tá? Então, quando a gente vai para célula vegetal e célula animal, é de boa, muito simples a gente fazer essa distinção. Como é que seria? Célula vegetal tem plastos, né? Então, aqui no caso, a presença de plastos, como por exemplo o cloroplasto, né? Então, aqui, ó, plastos, tá? É uma característica peculiar dela, inclusive o cloroplasto, beleza? Parede. Essa parede celular é de celulose, tá? Para vegetal e alga, cuidado com isso. Então, parede celular, ela é de celulose para vegetal e algas. Para fungos, ela é de quitina. Então, ficar atento a isso, tá? Então, fungo é quitina, vegetal é, no caso, a parede celular de celulose, beleza? Vegetal e algas. E nesse caso aqui das células vegetais, a gente pode dizer que tem uma organela dela, tá? Que é vegetal e alga, que é um vacúolo grande, que é chamado de subcelular. Não é o nosso objetivo agora falar a função dele, mas esse vacúolo grandão que a célula vegetal tem, células vegetais adultas, porque as jovens, esse vacúolo ele é pequenininho, tá? Então, as células vegetais adultas, eles têm um vacúolo grande, a célula animal não tem. Tá? Então, a célula animal não tem vacúolo grande, que é o vacúolo de subcelular. Ele é exclusivo de célula vegetal. Já a célula animal, alguns autores, você pode dizer que ele não tem, dizem, né? Eu vou botar aqui assim, ó lisossomo, tá? Ausente. Então, você pode encontrar alguns autores realmente dizendo que o lisossomo é ausente de célula vegetal, mas ela ainda tem o lisossomo. Porque como ele faz digestão, e aí Duda levantou essa questão, após a digestão, como é que ela faz a excreção por exocitose? Ela não faz. Né? Então, alguns autores gostam de dizer que o lisossomo dela é especial. Tá? Mas é objetivo de outra aula. Se você vê isso aqui, se você vive isso aqui, você pode dizer, tudo bem, beleza. Mas o que ela tem é plástico, parede celular e o vacúolo de subcelular, coisa que a célula animal não tem, tá? Não tem. A célula animal, no entanto, tem centríola, e a gente precisa abrir um parênteses, tá? Esse parênteses aqui vai trabalhar o seguinte, ó. Centríola, beleza? Nós podemos pegar os vegetais, e dividir eles em superiores e inferiores. Então, aqui, ó, eu posso dividir ele
em inferiores e posso dividir ele em superiores. Tá? Quem são os inferiores? Briófitas e pteridófitas. Então, briófitas e pteridófitas seriam aqui os inferiores. Quem seriam os superiores? Gimnosperma e angiosperma. Eu quero que você memorize agora. Não, é só para você dizer o seguinte, veja. Nesse caso aqui, os inferiores, tá? Eles possuem centríolo. Os vegetais inferiores possuem centríolo. Por quê? Para que ele consiga produzir, fazer essa representação aqui, ó, o flagelo do gameta masculino. Então, vegetais inferiores possuem centríolo para que, no caso, o gameta masculino consiga produzir o flagelo. Tá? Porque, como, onde, que forma? Esquece, porque não é objetivo. Você só precisa saber agora que vegetais inferiores têm centríolo para que o gameta masculino tenha cauda, tenha flagelo. Vegetais superiores não têm centríolo. Não tem. E o gameta masculino perde o flagelo. Tanto é que ele usa vento, usa a abelha, pássaros para fazer o processo de polinização. Mas também não vem ao caso detalhar sobre isso. Ok? Então, nesse caso, nós temos vegetais inferiores com centríolo e vegetais superiores sem centríolo. Então, eu não vou dizer que vegetal não tem centríolo. Depende do que a gente está falando. Tá? Então, nesse caso, eu não sei se eu estou falando do vegetal inferior, do vegetal superior. É uma característica que precisa ser analisada. Agora, célula animal não tem parede, nem tem vacúolo, nem tem plástico. E uma observação: fungos não possuem centríolos. Ok? Os fungos não possuem centríolo. Então, veja, fungo não possui centríolo, vegetal superior não possui centríolo, vegetal inferior e alga possui centríolo. Beleza? E aí, consequentemente, a questão do centríolo ela pode ser trabalhada de diversas formas na questão. Agora, plástico, parede, vacúolo subcelular é exclusivo do vegetal, animal não tem. Fungo e vegetal possuem parede celular. Parede celular vegetal, celulose. Parede celular do fungo, quitina. Tá? Parede celular da bactéria, peptidoglicano. Atenção, parede celular da bactéria, peptidoglicano. Parede celular do fungo, quitina. Parede celular vegetal, celulose. E aí, então, a gente chega ao nosso quinto ODA e último ODA da nossa aulinha, tá? Então, aqui, ó, o ODA de número 5, né? Que seria a questão do centríolo e da parede celular em vegetais e em animais, tá? Deixa eu olhar aqui logo o chat para ver se tem alguma dúvida. A história do transporte em bloco, né? Então, Duda falou aí. E aí, então, a gente, com aproximadamente 50 minutos de aula, a gente encerrou nossa aulinha. Digo 50 minutos porque teve a parte de introdução, dos avisos, né? E aí a gente realmente não gravou. Passou a gravar dos avisos, não, perdão, da adaptação, né? Do som, da imagem, se estava tudo ok. E aí a gente passou a gravar depois. Então, na verdade, a aula está com 1h10, né? E aí, consequentemente, esses 10 minutos foi realmente a entrada do pessoal, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa os percalços do primeiro dia, né, de aula ao vivo, tá? Então isso aí, na verdade, está um dia bastante chuvoso, bastante barulhento. E aí, apesar do microfone ter uma captação excelente, mas eu tive que baixar um pouco para que realmente não fizesse muito barulho. Mas espero que não tenha atrapalhado absolutamente em nada, tá? É importante que assim que você assistir essa aula, se você está assistindo ela ao vivo, vá preencher o ODA e depois vai fazer o exercício, ok? Então, você assistiu a aula, vai fazer o ODA, depois vai fazer o exercício. Se você está assistindo a aula gravada, é interessante que você tenha feito o ODA antes de assistir a aula, ok? O bom da aula ao vivo é que você pode tirar dúvida no momento. O bom da aula gravada é que você preenche o ODA antes.
Porém, não vai lhe trazer nenhum prejuízo de aprendizado se você preencher o ODA logo depois da aula. Ah, mas não vai ser coisa que eu lembro, vai ser coisa que eu... mas aí você obrigatoriamente assistiu. Depois você vai relatar o que é que você está lembrando da aula ou não, o que é realmente muito importante. Tá joia? E aí, nesse caso, o ODA eu vou abrir agora para vocês, tá? Além do ODA, o exercício de fixação também vai ser aberto agora. Os testes não serão abertos agora, os testes só serão colocados na plataforma depois de 48 horas dessa aula de hoje, tá? Que é para que ninguém venha fazer com antecipação. E aí é importante que vocês também vejam os relatórios do ODA, tá? Que aí são os relatórios que a gente vai trabalhar, que são comentados com áudio. O Dores da Vida já está pronto, eu já vou colocar para vocês aqui na plataforma. Tá joia? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E segunda que vem a gente volta com aula ao vivo. Tá? Na quarta-feira serão postadas as aulas na plataforma e tudo será avisado através de e-mail. Sempre deixe o e-mail ativo para que a gente possa se comunicar. Ou o grupo de dúvidas que a gente tem no WhatsApp. Se você não faz parte e tem interesse, entra lá e vamos embora. Tá joia? Então aí, tchau para vocês. Tá? Até a próxima. E aí, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.